Vamos continuar o nosso seminário. Agora nós estamos numa parte em que estamos respondendo textos usados a favor da imortalidade da alma. Nós estamos percebendo nesses textos bíblicos que, na verdade, esses textos bíblicos que nos são apresentados são descontextualizados, não foram compreendidos devidamente. E cada vídeo que nós fazemos aqui explicando esses textos, nós estamos demonstrando que a Bíblia se harmoniza perfeitamente quando a Bíblia defende que a natureza humana é um todo inseparável, ou seja, uma natureza holística. Percebemos que a Bíblia está em total harmonia quando demonstra que esses três aspectos diferentes do mesmo ser não podem ser separados, espírito, alma e corpo. Quando ocorre a separação, ocorre a morte, ou seja, a inconsciência. E estamos reforçando também a ideia bíblica de que Deus não levará para o céu espíritos desincorporados, mas corpos glorificados. Estamos reforçando isso ao longo desses vídeos em que estamos respondendo alguns textos que são bastante distorcidos. Eu queria aqui mostrar para você, apresentar para você alguns textos bíblicos mais que me foram enviados e que supostamente defenderiam a imortalidade da alma. Um deles foi Jó capítulo 26, verso 5. E eu nem culpo o internauta que enviou esse texto, porque infelizmente a Almeida Revista e Atualizada foi bastante tendenciosa quando traduziu o texto desta forma. Eu vou ler o texto, vou avaliar contextualmente e vou apresentar para você algumas traduções alternativas, bem como a opinião de um erudito evangélico que comenta a respeito de Jó capítulo 26, verso 5, tá bom? Jó 26,5, na versão Almeida, diz assim, ó: a alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. Ou seja, a Almeida, os tradutores da Almeida, eu gosto muito da Almeida, mas nesse texto aqui, especialmente, a Almeida fez um desfavor muito grande, porque qualquer pessoa que ler esse texto, se ela não tem a noção judaico-cristã do termo alma, ela vai interpretar isso como uma alma incorpórea que sobrevive fora do corpo. Porém, devemos recordar que a Bíblia não vê a alma desta forma. Inclusive, numa das aulas do nosso seminário, eu apresentei para você a explicação do Dr. Nélio Schneider, teólogo evangélico, que escreveu sobre alma e espírito e corpo no Dicionário Brasileiro de Teologia da Haste. Ele demonstra que alma na Bíblia, mesmo que tenha um amplo aspecto de significados, se refere ao ser vivo. Na Bíblia não se utiliza a expressão alma dos mortos. E para lhe provar isso, a expressão traduzida por alma dos mortos em Jó 26, verso 5, é a palavra hebraica refaim. Refaim não é traduzido em hipótese alguma no texto bíblico por alma dos mortos, não pode ser traduzido assim. E como que eu posso mostrar isso para você? Eu vou mostrar para você alguns textos paralelos onde refaim, esse termo hebraico, é utilizado. Tá? Eles o traduziram aqui na Almeida por alma dos mortos. Mas se você vê, por exemplo, outras traduções bíblicas, como a Nova Versão Transformadora, este erro que a Almeida Revista e Corrigida e Atualizada cometeu não existe aqui na NVT. Por exemplo, diz assim, ó: tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. Veja, a NVT não usa o termo alma dos mortos, porque não existe isso no original. Por se tratar de um texto poético, obviamente, e por o termo refaim não ser aplicado à alma, a NVT devidamente traduziu, ó: tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. E para você perceber que o texto é simbólico e não é uma menção ao que acontece depois da morte, olha o verso seguinte: o lugar dos mortos está nu diante de Deus. O lugar de destruição está descoberto. Qual é o significado de Jó 26,5 nesse contexto? Ele não tem aqui o propósito de falar em almas dos mortos, mas aqui o autor, ele personifica os mortos, os refaíns, não é o termo hebraico, ele personifica os mortos para mostrar que tanto mortos quanto vivos estão diante de Deus e que ninguém pode escapar de Deus.
no contexto, no verso 6 diz isso, né? Explica-nos no contexto. O lugar dos mortos está nu diante de Deus, ou seja, nada e ninguém pode se esconder do Deus Criador. Aqui, em Jó, nós percebemos uma linguagem simbólica, né? Em que o autor personifica os mortos para mostrar que nada pode escapar de Deus. Veja o que diz esse teólogo evangélico, não adventista, muito menos testemunha de Jeová, porque muitos críticos mal informados dizem, né, que a crença na mortalidade da alma é coisa de adventista ou de testemunha de Jeová. Então nós já estamos demonstrando aqui no seminário, em vários vídeos, que isso é uma bobagem. Veja o que Basil Atkinson disse sobre Jó 26,5, comentando, na verdade, o termo Refaim, que foi indevidamente traduzido por alma dos mortos na Almeida. Ó. Nada há em qualquer das ocorrências sobre Refaim, não é? Que nos obrigue a colocar o sentido de sombras sobre a palavra Refaim. E parece irrazoável forçá-la nesse sentido, em face do testemunho combinado e coerente do restante das Escrituras. Algumas traduções traduzem por sombras. E aí, alguns tradutores também pegam nisso margem para a expressão alma dos mortos. E Atkinson disse que é indevida esse tipo de tradução, porque não se harmoniza com o restante das Escrituras. E o que ele quer dizer com o restante das Escrituras? Você vai ver aqui agora alguns textos onde o mesmo termo refaim, que aparece em hebraico em Jó 26,5, não aparece em hipótese alguma com a conotação de alma de morto ou alma penada, tá bom? Vamos para uns textos paralelos. Veja esse aqui, por exemplo, de Isaías, capítulo 26, verso 14. Isaías, capítulo 26, verso 14. Diz assim: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Olha que interessante, aqui a palavra mortos e sombras, que no hebraico é refaim, elas se equivalem. Então, veja, refaim, ao ser traduzido aqui por sombras, ela equivale aos mortos. Né? Diz aqui o texto, ó, mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Ou seja, estas sombras aqui são os próprios mortos. O termo hebraico para sombras aqui é refaim. Portanto, refaim em textos paralelos significa morto, nada mais do que isso, não é alma de morto. Outro detalhe importante, perceba que falando dos refaíns ou dos mortos e não alma de mortos, em Isaías 26,14, não é? Diz o seguinte: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Ou seja, para que esses refaíns, para que esses mortos ou sombras voltassem a viver, eles teriam que passar pelo quê? Pela ressurreição. Não é dito aqui que eles iriam para um lugar intermediário ou para o inferno. Outro detalhe no texto é que diz assim, ó, por isso os castigaste e destruíste, ou seja, esses refaíns ou sombras ou mortos foram destruídos por Deus. Não há aqui a ideia de continuidade de consciência após a morte. Então, o uso paralelo, para você entender Jó 26,5, além de adotar uma outra tradução bíblica, eu recomendo, veja textos paralelos onde o termo mortos ou refaíns é empregado, para você perceber que a conotação nada tem a ver com a conotação grega de uma alma desincorporada sobrevivendo fora do corpo. Aqui, um outro detalhe para nós avaliarmos é que tem mais textos paralelos, como por exemplo o Salmo 88, que mostra que a palavra refaim não pode ser traduzida por almas dos mortos. Né? Salmo 88, 10 diz assim, ó, mostrará tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Perceba, a palavra aqui, no hebraico, finados, é a mesma palavra de Jó 26,5, refaim. Ou seja, os textos paralelos nos mostram que refaim não pode ser traduzido por alma dos mortos, mas por mortos. E olha que curioso nesse contexto. Aqui diz que Deus não pode mostrar os seus prodígios aos mortos ou aos refaíns, aos finados. Ou seja, é a mesma coisa. E por que ele não pode?
O próprio contexto explica, ó, versículo 11. Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Aí ele continua. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Ele chama a morada dos refaíns ou dos mortos de terra do esquecimento. E por que é terra do esquecimento? Vamos aqui deixar que o próprio Salmo nos responda. Salmo 115, 17. Diz o seguinte: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Por que a região dos mortos ou dos refaíns é uma região de silêncio? Porque os mortos não louvam o Senhor, estão inconscientes. Se os mortos estivessem num lugar intermediário, eles não louvariam a Deus? É óbvio que louvariam. Eles estariam agradecendo a Deus por estarem num lugar intermediário aguardando a ressurreição. Se eles estivessem no céu, eles estariam agradecendo a Deus por estarem no céu. Certa vez, eu li na Bíblia Apologética de Estudos, uma Bíblia que apresenta várias distorções contra o Adventismo. Essa Bíblia foi publicada pelo Instituto Cristão de Pesquisas. Eu li, por exemplo, uma explicação deles nesta Bíblia, falando, por exemplo, que o texto diz que os mortos não louvam o Senhor simplesmente aqui, na congregação, ou seja, congregacionalmente os mortos não louvam o Senhor, o que indicaria que eles poderiam louvá-lo em um outro lugar. Só que isso é uma bobagem, né? Porque o autor bíblico não vê um morto como estando num outro lugar. Então, quando ele fala que o morto não louva o Senhor, realmente, ele não louva perante a congregação, mas ele não louva em lugar nenhum, porque para o autor inspirado, ele não está em outro lugar, a não ser debaixo do sol. Outro detalhe, eu lembro agora, eu li na Bíblia Apologética de Estudos, que infelizmente tem várias aberrações ali, né, contra o Adventismo, que quando eles explicaram Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10, eles deram uma explicação assim também muito furada, né? Disseram assim que o texto diz de Eclesiastes o seguinte: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, o texto é claro. E no verso 6 diz, não é? Eles não sentem mais amor, ódio nem inveja. Ou seja, não está no lugar intermediário e não está nem no inferno, porque não sentem amor e nem ódio. Se estivesse no inferno, sentiria ódio de Deus por estarem lá. Aí, os autores dessa referida Bíblia de Estudos dizem o seguinte: eles não sabem coisa alguma debaixo do sol. Indicando o quê? Que acima do sol, num outro lugar, eles poderiam saber coisa alguma. Tem que ter muita fé para acreditar numa explicação tão infundada como essas. Por que Salomão fala em Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, que os mortos não sabem nada debaixo do sol? Simples, porque para ele os mortos estão debaixo do sol. Para ele os mortos não estão em nenhum outro lugar. Tanto que no Salmo capítulo 6, verso 5, Davi, pai de Salomão, disse, não é, que no sepulcro não há recordação de ti. Na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Ou seja, se a pessoa estivesse em um lugar intermediário, ou até mesmo no inferno, ela se lembraria de Deus. Seja para agradecê-lo, seja para blasfemar dele. Ok? Então, definitivamente, Jó 26, verso 5, não pode ser usado para defender a ideia de alma dos mortos, porque o termo refaim, nos textos paralelos que eu examinei com você, significa morto simplesmente. E Jó, como eu expliquei antes, é um texto altamente simbólico, poético, que tem o propósito de mostrar que vivos e mortos estão perante Deus e que ninguém, que tudo está sobre a vista de Deus e nada pode escapar dele. Bom, no próximo vídeo vou falar sobre os últimos textos difíceis aparentemente usados a favor da imortalidade da alma, que aparentemente apoiam a imortalidade da alma. Eu espero a sua companhia, porque no outro vídeo eu vou lhe contar uma coisa. Você sabia que existe aqui no Brasil, em especial, e em outros lugares do mundo também, uma tática de pressão para que pastores evangélicos, sacerdotes, não aceitem a doutrina da mortalidade da alma? Você quer saber qual é essa tática de pressão? Você não pode perder o nosso próximo vídeo. Eu vou também indicar para você algumas obras para você se aprofundar neste assunto, tá
tá ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.